A Milena Pereira nasceu em São José do Rio Preto. Depois de 10 anos de formada, ela saiu do interior e abriu um novo escritório em São Paulo. Fez a especialização em sustentabilidade e meio ambiente na FUPAM, Fundação para Pesquisa Ambiental, uma fundação da USP. Já são 24 anos de arquitetura, sempre se reinventando, como todas nós aqui, mulheres que se reinventam. Agora a Milena fundou o Suca Arc Design, com o conceito de ateliê de arquitetura. Tudo a ver com os movimentos wellness, slow living na arquitetura. Milena, parece que tudo foi se encaixando numa mesma direção, né? As pessoas foram buscando o personalizado, o que é bom para cada um, sair dessa ideia de massa, porque às vezes vê uma decoração bonita, uma casa bacana, mas aquela casa não funciona para aquela pessoa. Então, o wellness é isso, se sentir bem aonde mora, se sentir bem com a sua vida. Explica para a gente como é que é o conceito de wellness na arquitetura, por favor. O wellness, na verdade, é um conjunto de fatores que faz você estar de bem-estar, né? O bem-estar hoje é entendido no wellness, que até hoje em dia tem um certificado internacional na arquitetura, etc., como um bem-estar que hoje a arquitetura entende que o bem-estar não é só na arquitetura, é um conjunto de corpo, mente, espírito, comunidade, cidade, é o indivíduo integrado na arquitetura, na cidade, no planeta e no todo. Então, na verdade, o wellness é quase que uma filosofia de vida, né? Você vai buscar qualidade para tudo na sua vida. Então, o wellness hoje, você vai buscar qualidade para sua mente. Então, como que você vai ter qualidade da sua mente, né? Como é o seu trabalho? Como você dirige no seu trabalho? Como que você se alimenta, né? Como que está a sua casa? Sua casa é bem iluminada? Tem uma arquitetura legal? Tem conforto térmico? Tem materiais que você... os materiais que estão empregados na sua casa têm toxicidade, né? Hoje é avaliado isso. A gente tem muita alergia, as pessoas têm muita alergia, muitas doenças relacionadas a materiais e às casas que as pessoas não têm ideia. Como que é o controle do ar da sua casa, né? Hoje está sendo olhado para muitas coisas que a gente não olhou antes, né? Como que a comunidade você está inserida? Você está feliz onde você está morando, né? Você está inserida com seus vizinhos, né? Como que é a luz da sua casa? Enfim, você é um conjunto de fatores que vai você um bem-estar. Hoje entende-se que o bem-estar não é só da arquitetura, entende-se que a arquitetura é um conjunto de fatores para a sua vida, né? Bacana. Aí eu fiquei curiosa com o que você falou, que às vezes a gente nem sabe que determinado material que tem na nossa casa está fazendo mal para a gente, está sendo tóxico. Porque, por exemplo, o que é óbvio para os alérgicos é o pó. Então, quarto de criança. Às vezes você pensa assim, ai, que lindo quarto de criança. Aí você coloca cortina, um monte de bichinho de pelúcia, tapete. Você fala, gente, não é nada disso. Um quarto para uma criança, para um bebê, né? Em geral, esse é um quarto que pode provocar reações alérgicas nessa criança. Isso aqui é até meio óbvio se a gente falar um pouco sobre pó. Eu queria saber outras novidades. Quais são os materiais que são tóxicos, que eu nem estou sabendo, por exemplo, que provavelmente eu devo ter aqui em casa ou não sei. Todo mundo tem. Na verdade, é uma coisa que está bem recente, né? Porque a gente veio... Na verdade, o wellness é um retorno do homem para a natureza. Então, o que acontece? A gente perdeu essa conexão com a natureza, né? As cidades estão todas pavimentadas, obviamente o ar das cidades está poluído. Então, a gente respirando esse ar, a gente também perde saúde. E aí isso vai, o que está fora está dentro, né? O que está dentro das casas está igual. Então, assim, como que a gente descobre todos esses materiais? É um conjunto, tá, Adri? Não é uma coisa assim, é um efeito, é outro. Então, vamos falar de materiais, por exemplo, né? Tem materiais que emitem compostos orgânicos voláteis. Então, por exemplo, uma tinta da sua parede, um verniz da madeira,
O veneno Entendi. que foi usado na madeira para poder ficar com. O veneno que foi usado na madeira pode dar uma alergia, pode fazer mal para a sua saúde. E se fazer mal, não é só. Fazer mal não é só uma alergia. Né? Você tá inspirando aquilo está indo para o seu pulmão. E quando Uhum, está indo para o seu pulmão, pode dar. Ele, assim, tem uma lista de doenças que eu não vou ficar falando de doenças aqui que pode estar gerando isso, né? uhum. Então, assim, a questão é a gente começar a estudar a origem de tudo, que é um conceito da arquitetura que chama Cradle to Cradle, que está chegando no Brasil também agora, esse conceito, que é você estudar a origem da tinta, da onde vem a tinta Hum, da parede, se a persiana do quarto do seu filho é um material, às vezes, sintético, que pode emitir esse composto volátil, ou pode emitir alguma substância química para o ar, que pode fazer mal. Ou materiais também, que tem vários, que você pode, em contato com eles, ter alergias. nossa, que interessante. Tem materiais que têm metais pesados, que pode fazer mal para a sua saúde. E a gente está o tempo inteiro contaminado de situações no ar que a gente nem tem ideia. E de contato também. Então, o que a gente está estudando é tomar um extremo cuidado com o que é escolhido. Então, o wellness, uma das coisas que o arquiteto... Uma das, né, que o arquiteto vai proporcionar para o cliente é escolher materiais que tenham esse carinho com o meio ambiente, né? Uhum. E Então, com a assim, nossa própria saúde. exato, tudo é Está saúde, tudo né? relacionado, né? É, E, e na, ô, na Milena, verdade, isso aí também, aí daí do wellness que veio o slow living, que tem a ver com slow food. são todas sincronicidades, né? Então, assim, são Aham. movimentos de vida que a gente chegou num ponto que a gente distanciou tanto da natureza, tanto das coisas naturais, tanto a gente se afastou tanto do nosso ritmo natural, do ciclo circadiano, que a gente começou a ficar doente em todos os aspectos, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, o slow living é uma pausa disso para você começar a olhar a sua vida de forma diferente, né? Você olhar o seu ciclo, olhar para si mesmo e automaticamente, quando a gente olha para si mesmo, a gente olha para o lar onde a gente está, a gente olha para o trabalho onde a gente trabalha, a gente começa a reavaliar a nossa vida. É uma revolução cultural o slow living, na verdade. É um momento da gente parar e quebrar todos os paradigmas que a gente vem vivendo pós-revolução industrial. A revolução industrial, ela acelerou tudo, que é incrível, a tecnologia é incrível, não estou falando que não é, né? Mas é que a gente saiu do ritmo, né? A gente saiu do ritmo natural. Então a gente está sempre estressado, está sempre com a mente acelerada, está sempre buscando, e a gente se afastou. E aí, de repente, a gente está cercado de concreto, longe da natureza, estressado, doente com esse monte de coisas artificiais que estão na nossa vida, um monte de alimentos industrializados, alimentos envenenados, né? Porque a gente sabe que a Pois é, nossa. aí vem o slow food, né? Que é a busca por esses alimentos de verdade que eles falam, e também o urban jungle, tudo em inglês, que é a selva urbana. O pessoal não para de trazer planta para dentro de casa. Aliás, a sua própria casa já é um grande exemplo de urban jungle, que eu acho lindíssima a casa da Milena. E aí que tá, né, Milena? Quando a gente entra numa casa como a sua, por exemplo, a sensação de bem-estar é imediata, né? Porque realmente esse contato com a natureza, como é bom, né? E como é importante, como a gente se sente bem cercada de plantas. Já é até E a gente provado tinha esquecido. Já é até provado cientificamente que a biofilia, que é uma Maíra está falando, e o Urban Jungle, né, que é o estudo, que é voltar a natureza para dentro, ela tem efeitos mentais, psicológicos, emocionais na vida de quem está junto. Então, esse retorno do verde para dentro de casa, você cuidar de uma planta, ela tem efeitos medicinais no seu emocional. Quando você tem contato com a terra, que você está jogando uma água, que você está cuidando de outro ser, né? Porque as plantas são seres, você está se conectando com o mais divino que tem na natureza, né?
E aí aquilo é como se fosse um ato meditativo. E tem vários estudos de aumento de produtividade em escritórios com plantas, Olha, né? Das crianças, com essa relação com as plantas, elas também desenvolvem várias, tato, desenvolve cheiro, desenvolve a relação com a natureza de tempo. Então, assim, uma coisa muito importante que é do slow food é respeitar o tempo da natureza. E a gente aprende um pouco cuidando de um jardim que tudo tem seu tempo. oh, Então, o que acontece? Tudo tem seu tempo. A planta, ela não é assim, se você pegar uma correlação da planta com a nossa vida pessoal, pode ser um vasinho que você começa dentro de casa. Você tem que olhar para a planta, cuidar da planta, colocar uma água, saber o dia que você põe a água, observar se ela está gostando do sol ou da luz que ela está, do vaso. E aí você passa um tempo, e aquele tempo você não tem esse controle mais do que você está fazendo. Você está só cuidando e plantando e semeando. E de repente você acorda um dia e a vida te dá de presente uma flor daquilo lá. Ou a planta está mais bonita ainda. Então, quantas coisas na nossa vida não são assim? Praticamente todas. Todos os nossos projetos, tudo que a gente vai, todos os nossos trabalhos, né? A arquitetura é muito isso. Você cria, você desenvolve, aí você semeia, aí você joga água, né? E aí tem a construção, tem o desenvolvimento, tem tudo isso daí. E aí um dia fica pronto, né? E todos os projetos de todo mundo, né? Qualquer profissão é isso. Então você entende que as coisas têm tempo para acontecer. Então o slow ele vem disso, você reconectar com a natureza exatamente nesse movimento, entender que as coisas têm um tempo, inclusive a gente mesmo tem um tempo. E o nosso tempo não é o que estava sendo imposto antes da pandemia, né? A gente estava num ritmo acelerado e tudo tinha que ser agora para ontem. E todo mundo, né? Muito. Então, de repente, esse movimento vem slow, no sentido que a gente não está perdendo velocidade, a gente está ganhando qualidade, que é uma coisa muito diferente. Então, assim, sem dúvida. o slow, ele aceita a tecnologia, aceita a velocidade, mas tudo feito com muita qualidade, né? Com pausa, com tempo para as coisas. E isso é um movimento que eu penso que veio para inserir mesmo, para a gente retomar isso. E o wellness é uma mescla disso, né? Só que em termos de realização. Então, o slow é um movimento cultural, é uma revolução. E o wellness é a realização disso, né? E achei muito bacana o que você falou sobre a planta, porque a gente estava num ritmo assim aceleradíssimo. Até hoje tem muita gente que ainda está nesse ritmo. A gente fala dessa geração que é tudo, que entra numa empresa, 6 meses depois já quer ser o presidente da empresa. E essa geração também que tem que tocar, né? Você já aperta um botão na tela e já acontece tudo. E aí, quando a gente convida as plantas para entrarem na nossa casa, quando a gente passa a observar as plantas, como você disse, e você vê que é todo um processo de plantar para colher, e a gente se surpreende com tanta flor bonita, né? Então, é todo um processo, não deixa de ser uma inspiração para a gente ter mais convívio com essas plantas vivas dentro da nossa casa. Adri, e tem também a morte, né? As plantas, se você não cuidar, às vezes elas morrem, às vezes elas ficam doentes. E essa experiência também é incrível, porque às vezes você olha e fala assim, nossa, a planta morreu. E você fica assim, uma vez minha camélia perdeu todas as folhas no inverno agora, e eu fiquei desesperada que minha camélia perdeu as folhas. Será que ela morreu? E aí a outra deu uma bichinha e você quer saber por que você quer cuidar daquilo. E aí os nossos projetos também são assim, né? Falando disso que você está me dizendo. Se você não cuida, e água, e cuida, e vê se está tudo bem, se está saudável, morre, né? Então é muito legal. Adorei também eu queria que você me contasse um pouco mais, porque eu sei que você. A Luciana Garcia, nossa amiga, super beijo para você, Lu, está falando aqui que fica deprê quando a planta não pega na minha casa. Lu, às vezes a culpa também não é sua, às vezes a planta quer mais sol, enfim, né? Vai para um outro lugar. Tenho certeza que você dá todo o carinho e amor necessários para as suas plantinhas, assim como você faz com as suas amigas. Olha o que ela falou, prefiro as plantas que me preferem. Boa. Isso aí, é um ótimo caminho. O que prefere
estar na sua casa, né? Esse é um bom caminho também. Mas, ô, Milena, sabe o que eu queria falar com você? Que você disse aí que já está provado que melhora a produtividade do escritório quando vocês colocam plantas no escritório. Eu sei que você faz bastante, você tem projetos também corporativos, você faz escritório. Cada vez mais você está colocando plantas no escritório? Sim. E é um exercício de explicar para as pessoas a importância. E eu nunca conheci ninguém que fala assim, ah, não gosto. As pessoas ficam tristes quando morre ou quando a coisa não vai do jeito que elas, né, que a gente gostaria. Porque a planta, ela tem a coisa de adaptar, como a gente também, né? Não tem lugar que você não se adapta. A planta também não se adapta, né? A planta, ela tem o verde, ele tem um efeito pela cor, né, calmante no cérebro. A gente se conecta tanto que a natureza no certificado Wellness e tudo é item super importante, porque a gente sabe os benefícios do contato com a natureza para o nosso psique. Então, quando você coloca no ambiente de trabalho isso, as pessoas naturalmente ficam observando aquilo, começam a olhar para um outro lugar. Eu fiz um escritório que eu não quero planta porque eu não sei aguar, elas morrem. Meu Deus do céu, como que eu vou cuidar disso? Eu falei assim, calma, gente. Ela pode ser que ela morra, pode ser que ela viva. E aí, quando eu cheguei lá, as pessoas me ligando, falando assim, vamos comprar mais planta? Porque a gente está gostando de cuidar. Que delícia! Tem gente que não, assim, ela tem efeitos psicológicos, ela tem efeitos emocionais, né? Você tem... tem plantas, aí entra numa outra história, que elas filtram ar. Então, tem plantas dentro dos ambientes, elas filtram o ar também, elas ajudam a filtrar o ar. E a energia também, né? Porque ela é uma energia que está dentro da sua casa e ela filtra essa energia. Quem nunca viu uma planta que morreu depois que alguém chegou dentro de casa? Né? A planta estava linda, chegou alguém... Absorveu toda a energia negativa. E elas absorvem energia negativa também, porque a gente é feito de energia, né? Não é A Maria nada... está falando aqui que tem estudos que comprovam também que ela aumenta a criatividade. Agora, além das plantas que promovem esse bem-estar maravilhoso, eu sei que você é uma pessoa que viaja muito em busca de referências, e eu gostei muito de um post que você fez mostrando como era o revestimento no Antigo Egito. Você falou do adobe. Também que a gente pensa assim, ué, uma casa de terra, de areia, será que vai voltar isso também? Qual é o benefício Não é desse nem tipo de isso. revestimento? O adobe já é usado há sei lá, 5 mil anos, 10 mil anos, desde sempre, né? As construções atualmente ainda tem, se eu não me engano, eu não vou dar certeza, mas dois terços das moradias em alguns lugares são feitos ainda de construções de terra local. No Brasil, a gente conhece como adobe. A gente tem a taipa, que são as igrejas antigas, aqui é escondida, né? Então a gente tem as taipas, que são a terra socada, que são feitas todas as igrejas de Ouro Preto, todas as casas, são feitas de terra, misturadas às vezes com pedra, dependendo do tamanho. Aquele pau a pique famoso que a gente fala, também é feito de terra, né? Oi, Dani, tudo bem? Então, tudo isso daí são técnicas ancestrais, e tem vários benefícios. A arquitetura com terra, o adobe, o que é o adobe, né? O adobe é um tijolo de terra feito com palha e misturado com uma massa, com uma proporção, e é um tijolo cru. Ele não vai para o forno, ele é um tijolo cru, e a gente constrói as casas com esse tijolo. Esse tijolo cru é um tijolo que ele tem, como ele é feito de terra, a terra ela tem uma propriedade térmica. Então, ela diminui absurdamente a temperatura do lado de fora para o lado de dentro. E quando o lado de fora está muito seco, ele retém umidade e passa a umidade para o lado de dentro. Quando o lado Nossa, que interessante! Quando o lado de fora está muito úmido, o lado de fora está muito úmido, ele segura dentro fica mais seco e deixa mais seco dentro. E as casas de adobe são extremamente frescas. Na Alemanha, eu fiz curso com um alemão que chama Gernot Mink. E no frio também funciona? Muito. Fica aquecido?
Sim, tem estudos em universidades alemãs. A própria casa dele na Alemanha é de terra. E eu conversei com ele, ele Interessante. mostrou. Enquanto lá fora estava 10 graus negativos, 10, 15 graus negativos, dentro da casa dele estava 0 grau. Olha, Sem usar a tipo, uma diferença de 10 graus. 15 graus. Isso em termos de energia elétrica na Europa é absurdo, né? Não, e fantástico que pode usar. É boa tanto em temperatura fria, quanto temperatura quente, quanto úmido, seco. Eu quero essa casa de adobe, Milena. A casa que eu encomendei para você, tô achando que vai ser de adobe. Tem outra propriedade. Aí eu posso ficar falando assim só sobre isso, mas assim, a gente tem uma história, além dessa história térmica, a gente tem uma história que ela barra as ondas eletromagnéticas de antenas de celular, ela é saudável mesmo, né? Então, assim, quem mora numa casa com terra, ela dorme melhor, ela tem uma qualidade de vida melhor, o som é ótimo, é incrível. E assim, eu visitei lugares no Egito com 5 mil anos, óbvio, não tinha mais teto, né? Não tinha mais porta, mas as paredes, sei lá, de pé, incríveis, as muralhas todas ao redor das pirâmides, os lugares todos feitos de terra. No Marrocos, é inteirinho feito de terra, é maravilhoso. E a tinta das casas são feitas de terra, o que mantém a arquitetura do lugar. E é usado no mundo inteiro. Tem prédios, os primeiros já vi alguns prédios de 2, 3 andares de terra também. A Maria Amália está falando que teve lá no Egito, que viu também. Aí eu lembrei da Casa da Fazenda aqui no Morumbi, que eles preservaram, que hoje é um restaurante, não sei o que está funcionando hoje, era um restaurante. Também tem uma casa da Fazenda que foi preservada, acho que é tombada, também é feita de adobe. E a Luciana Garcia está dizendo que lá em Curitiba ela viu uma casa que é feita de lixo. Não, Londrina. Nossa, tijolo feito de lixo diz que não tem cheiro nenhum. Que maravilha. Sim, Vem mais, né? Então, dessas novidades. Eu quero falar com você também sobre tecnologia, Milena, que, claro, tudo que é usado demais, a gente precisa de um equilíbrio. E a tecnologia é muito boa também. Estamos vendo isso agora, na quarentena, estamos aqui fazendo essa live, eu aqui em casa, você na sua casa, olha que beleza, conversando com uma opção de gente sobre esse assunto tão interessante, que bom que existe a tecnologia. E aí eu queria falar como é que você usa a tecnologia no seu trabalho, que você já vinha usando. Eu sei que 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, você me contou que já desenvolveu um projeto. Você estava aqui em São Paulo e acompanhou uma obra lá em Manaus. Só que agora é assim, já é normal, né? Porque se antigamente as pessoas tinham resistência, porque, por exemplo, você está em São Paulo, a pessoa tem em Manaus, não tinha o que fazer. Vai ter, ou é pelo WhatsApp ou não é, né? Porque não dá para você ficar indo para lá. Sim. Mas muita gente aqui ainda resistia. Agora não, né? Parece que o pessoal aderiu totalmente e que é tranquilo você acompanhar uma obra pelo WhatsApp. Conta pra gente como é que você faz. Sim, quebramos as fronteiras finalmente, né? As fronteiras de lugar. E a arquitetura pode ser realizada em qualquer lugar. O projeto é uma linguagem que é própria, né? A não ser que é fora do Brasil, que tem as línguas, etc. Ou é polegada, muda a unidade de medida, mas a linguagem, eu falo que a linguagem da arquitetura é uma linguagem universal, uma das poucas linguagens universais que a gente tem. Você pode mandar um projeto de arquitetura para o Japão com um número em escala que o japonês vai entender e pode construir. Talvez ele vai ter que traduzir os nomes só. Uhum. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu continuei e ainda tenho muitos clientes no interior. E esses clientes, eu sempre realizei projetos à distância, sempre tirei dúvidas à distância, só que tinha um pouquinho de resistência ainda. Sempre de algum momento pedia, mas faz muito tempo já que eu realizo projetos à distância e sempre deu muito certo, não posso reclamar. Mas tinha essa resistência. E com a pandemia agora, meus clientes me ligaram, não, vamos fazer reunião com o Zoom, que é mais rápido, não sei o quê. Que beleza! O engenheiro me liga, está numa obra, a gente vai acompanhando e vai filmando. E essa obra que eu fiz em Manaus, obviamente eu fiz o projeto e tinha alguém executando lá, mas todas as dúvidas foram sanadas, tudo foi daqui para lá, enfim, porque lá tem um pouco de dificuldade, na época tinha um pouco de dificuldade de algum
alguns móveis, alguns materiais, e deu super certo, entendeu? Eu fui visitar depois de pronta, e agora tá mais fácil, porque as pessoas entenderam que é possível, né? Fazer tudo à distância, porque o projeto se fala e as dúvidas eram para ser tiradas por vídeo, enfim, de outras formas. E deve ser interessante também, que eu imagino que dê mais agilidade também na construção. Porque qualquer problema, qualquer dúvida, você liga imediatamente e já soluciona. Quase imediatamente. Você não vai Sim, precisar se deslocar, mesmo aqui na cidade, você não precisa ir para lugar nenhum, é só ligar o aparelho, se você tiver disponível ali, você já resolve. mas Dri, eu sou da turma do planejamento, né? Então, assim, a obra, para mim, é para tirar dúvidas, não é para resolver coisas. Então, assim, no máximo que acontece, sou muito tranquila de fazer projetos à distância, porque meus projetos são muito bem detalhados, são muitas pranchas, muito bem detalhados. Então, assim, se há alguma interferência, por exemplo, em reforma, que de repente acontece um cano, um pilar, alguma coisa que a gente que não sabia que existia, daí a gente realmente tem que mudar o projeto, rever algum imprevisto. Mas quando é construção do zero, é muito difícil, sabe? Então, muito difícil ter problema. Aí, no máximo, são dúvidas, são administrações de detalhes, de compatibilização de projetos, de engenharia, de fusão, ou de pequenos detalhes, mesmo são coisas mais suaves. Então, um bom projeto, que é bem detalhado, a obra flui melhor. É muito bom. Maravilha. Isso é uma coisa importante na hora de contratar um arquiteto, ver como é o projeto dele, né? Como isso, porque o projeto é um processo, né, de realização. Se ele não for muito bem detalhado, for cuidadoso, a obra não acontece, né? Eu vi, você deu uma entrevista muito bacana para a Luciana Garcia, que a Luciana está desenvolvendo no Instagram dela, a Luciana Garcia, eu recomendo, gente, se vocês puderem ir lá olhar, ela está conversando com vários profissionais que contam como é a profissão de cada um deles. E você falou sobre arquitetura e sobre que o que você acha interessante é demorar mais tempo conversando com as pessoas, fazendo o projeto, do que fazendo a obra, por exemplo. Que o tempo de obra, você até falou que lá nos Estados Unidos é 1 ano e meio de conversa, eu acho, né? E 6 meses de construção, que aqui no Brasil é ao contrário. E que é por isso que é tão importante, às vezes as pessoas não se dão conta disso, que é muito importante você conversar com o arquiteto, falar o que você sente. Vamos aproveitar esse movimento slow e vamos ter essa calma para plantar a nossa casa bem plantadinha. Adri, quando a gente vai fazer eu sempre falo isso, né? É uma relação primeiro de amizade, né? Você tem que ter uma identificação tem que ter uma confiança, né? É uma confiança que você delega ao profissional. Então, quando você vai escolher um arquiteto, um médico, um advogado, você parte do princípio que você tem que ter tem que ter uma confiança, né? Você fala assim, eu vou procurar esse profissional porque eu confio nele. E é nisso que eu falo assim, tem que ter amizade, tem que ter uma sintonia, tem que ter todo esse carinho, né, para poder para as coisas acontecerem, porque senão fica um negócio muito comercial e mesmo comercial também tem que ter essa sintonia, né? E aí o wellness ele entra muito de acordo com os meus valores de vida, né, meu propósito de vida, a forma como eu vivo. Porque quando eu penso no cliente, eu não penso só na arquitetura, eu penso num conjunto, né? Eu imagino o bem-estar geral, se vai fazer bem, se vai fazer mal. Eu não gosto de excessos, né? Não coloco. Eu cuido muito da confiança que me é dada, sabe? Então, assim, não precisa ter Ô, Milena, excesso. aí você falando sobre o nossa, engasguei agora, wellness, bem-estar, deixa eu falar em português, bem-estar. Eu lembro que uma vez eu entrei numa casa e falei, nossa, que casa linda. Fiquei maravilhada com a casa. Era muito bonita, meu gosto, toda clean, toda branquinha, eu achei maravilhosa. Só que Tá. eu passei a tarde inteira nessa casa, porque o pessoal estava fazendo churrasco, então tinha muita gente, e estava uma delícia. Só que eu Tá. percebi
que os ambientes, apesar de estarem todos no térreo, eles não eram integrados. Então, por exemplo, tinha mais pessoas vendo televisão, mas estavam longe, aí você queria ir no banheiro, você tinha que passar por uma área que era esquisita, que não era legal. E aí depois eu vi um projeto que você fez de uma casa, que eu falei, nossa, Milena, tinha que ser assim aquela casa. Porque é impressionante a diferença que faz quando os ambientes estão totalmente interligados. Por isso que você falou, você tem que contar para a arquiteta, né? Olha, eu gosto de receber meus amigos, aí eu vou fazer o churrasco aqui, a pizza aqui do lado, eu quero uma mesa, porque era longe, era muito esquisito, que a gente não sentia essa integração, e as pessoas ficaram distantes umas das outras. Por isso que é tão importante isso, eu quero te dar os parabéns por essa planta. É uma casa em São José do Rio Preto, essa planta? Você nem lembra? Falei, nossa, perfeita. Porque Eu foi acho o que que eu essa senti. planta aqui foi uma casa em Jundiaí. Se eu não me engano, era uma casa em Jundiaí, uma das mais bonitas que eu já fiz. E Parabéns. ela tinha esse conceito de integração, era um casal que gostava de receber família, amigos. Mas cada um tem a sua peculiaridade, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Tem gente que adora receber, mas agora, com a pandemia, a varanda gourmet entrou no item número 1 de pesquisa em todas as imobiliárias, em todas as casas, em todas as pessoas estão pensando em mudar e procurando casas, né? Então, no item número 1 é varanda, área de lazer, está aumentando o número de cômodos, porque as pessoas estão em casa e querem ter um lugar. Privacidade. Ah, é? Então quer dizer, antigamente derrubava tudo que era parede, agora o pessoal está levantando parede, é isso? Não, na verdade não. As pessoas estão buscando espaços maiores, né? Porque Tá. descobrindo, tá uma busca, aumentou o número de buscas para casas de campo, casas de praia, né? Enfim, e casas maiores. E para E por casa, causa da tecnologia, Milene, por causa da tecnologia, muita gente, por causa do isolamento, muita gente percebeu que não precisa morar na cidade, pode morar onde ela quiser. Eu estou vendo assim um monte de gente indo morar em Florianópolis, no sul do país. Está todo mundo se mexendo, indo morar aonde às vezes imaginava que ia ser a aposentadoria. Fala, não, por que não vão agora? exatamente. E principalmente casas que têm maior contato com a natureza, né? É uma busca que voltou com tudo. Todo mundo quer um lugar que você veja céu, né? Então, uma das pesquisas das imobiliárias, das incorporadoras, as pessoas estão buscando lugar que ela possa ver o horizonte, que ela possa ver o céu, que ela possa estar vendo natureza, que ela tenha uma área de lazer para receber os amigos e a família, né? Então, mudou, tá mudando. Não significa que todo mundo vai mudar, mas as cidades estão mudando também. Então, as cidades, para acolher as pessoas, vão ter que ter essa qualidade de vida, né? As cidades vão ter que começar a proporcionar espaços públicos mais agradáveis, né? Não dá mais para a gente ficar só nos apartamentos. Ninguém mais aguenta ficar nos apartamentos muito pequenos, apertados, com a família toda. Então, os modos de viver realmente estamos em mudança. Olha, eu acho que esse isolamento tem muita coisa ruim, claro, mas que eu acho que esse movimento do bem-estar vai trazer uma sociedade mais feliz, se sentindo melhor. Talvez, quem saiba, aí a gente consiga uma mudança muito positiva para a nossa sociedade. Você falou sobre espaços públicos. Eu lembro também que uma vez você voltou de uma viagem dizendo que, agora não me lembro aonde, mas é que você disse assim, Adriana, lá é tudo muito pequeno e eles aproveitam, tipo esquina, qualquer lugarzinho, é um jardim. Aqui a gente vê tanto espaço público desperdiçado, tantas praças que ninguém nem anda nas praças. Aqui em São Paulo, a gente vê uma porção de praças aqui, nos jardins, por exemplo, que ninguém nem usa essas praças. Não tem esse costume. Eu não sei se é porque, não sei se é costume, eu também não sei se não tem os equipamentos adequados. O que você acha disso?
eu acho que isso daí está assim, na ordem do dia, já mexer nos espaços públicos das cidades. Dri, na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas usam os espaços. Na Holanda isso é incrível. As Acho que pessoas foi na Holanda que você disse para mim. usam todos os espaços porque existem. Aqui a gente não usa porque não tem. Porque se tiver, vai todo mundo. A gente precisa de mais área verde, a gente precisa de espaços urbanizados. Todos que a gente tem, e falta muito ainda, né? Por exemplo, parques tipo Ibirapuera, a gente precisaria ter pelo menos uma cidade de 22 milhões de pessoas, uns 10 Ibirapueras, né? Eu acho que eles deveriam inaugurar no mínimo uns 2 ou 3 parques por ano. No mínimo. Não sei, assim, a zona leste, a zona norte tem muito pouco, né? Enfim, a gente precisa de espaço. Agora, eu vi uma reportagem que na Europa, com a pandemia e com essa mudança que a gente está vivendo, eles preveem, os urbanistas estão prevendo que as cidades vão se esvaziar um pouco, porque vai todo mundo, uma parte das pessoas vai começar a trabalhar à distância, outras não. Essas que vão trabalhar à distância vão poder voltar para os menores centros, né? Morar num lugar mais tranquilo, que tem mais qualidade de vida, ou com natureza, enfim. E esses vazios urbanos dos escritórios que vão ter que se remodelar, vão diminuir, etc., podem ser reaproveitados, poderão ser reaproveitados e reformulados e fazer retrofit de lugares para públicos, né? Para público e remodelação urbana mesmo. Então, assim, não, a gente vai viver isso e eu acho que é um caminho, e o Brasil tem que investir, né? Você vê Curitiba, é uma cidade, é um dos modelos do mundo de planejamento urbano que investiu no coletivo, investiu na cidadania. E hoje a gente vê o que vê na cidade. Então, assim, eu penso que São Paulo dá para fazer tudo isso e tem tudo para realizar. Tem o Rio Pinheiros inteiro para arrumar, para virar parque, devolver o rio para a cidade. A gente tem vários vazios urbanos para fazer praças, equipamentos, jardim. Na Europa tem hortas coletivas. Eu vi um projeto aqui em São Paulo, acho que o nome é Rios e Ruas, para tirar os rios, porque a maioria dos rios urbanos são todos canalizados. Então, para voltar ao rio, ao curso natural, por exemplo, como você falou, o Rio Pinheiros, que voltasse o curso natural do Rio Pinheiros, que fosse um grande parque, né? Vamos esperar tudo isso. Agora, você falou também das mudanças da varanda, de mais espaço, e uma mudança grande também foi o home office. Eu vejo muitas revistas de decoração, até eu tenho visto isso com frequência, que agora, atrás do sofá, estão colocando uma mesa com uma cadeira já, né? Tipo, como se fosse um aparador com uma cadeira ali, com espaço para o computador. Já é um móvel que está fazendo parte aí da vida de todo mundo, como se fosse tão importante quanto o sofá, por exemplo. Sim, os escritórios voltaram, né, como pontos de apoio. Meus clientes já me ligaram, alguns projetos estavam em andamento, algumas reformas. Olha, eu não tinha pensado em ter um escritório, mas diante dessa história eu quero um lugar gostoso para quando eu for trabalhar em casa, eu possa estar num lugar gostoso, né? Então, eu acho que é um movimento que eu penso que é meio sem volta. As pessoas vão ter mais flexibilidade para, de repente, assim, não em todo mundo vai conseguir trabalhar, assim, vai ter um tempo em casa. Por exemplo, eu consigo uma vez por semana ficar home office. Então, é esse dia que a pessoa trabalha em casa, tem um pouco mais de qualidade, resolve as coisas pessoais, enfim. Então, veio mesmo, e aí isso muda um monte de coisas, né? Então, assim, a acústica, né? O seu canto privativo, a sua relação com a família, quem tem criança, né? Quem tem criança vai ter que ter um pouco mais de privacidade para isso. Então, eu tô, assim, eu tô curtindo muito isso, porque eu acho que é uma retomada de consciência, sabe, do ser humano que a gente está vivendo, sabe, de aproximar das relações humanas, de aproximar da gente enquanto ser humano, olhar, tá todo mundo olhando todo mundo,
com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de humanidade, sabe? Então, pelo menos é o meu sentimento, né? Messias, Fabiola, tudo bem? Acabei Ana de ver aqui. Vitale, Paula Ana Gauss, Vitale. Maria Amália, obrigada, gente, porque vocês estão aqui com a gente. É um prazer enorme. Obrigada, eu que agradeço. Milena, vamos aqui para um ping-pong, com perguntas e respostas rápidas. Claro. Tararam. Me conta aqui, qual foi o país que você mais amou conhecer? Adri, você sabe que eu sou meio nômade, né? Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é viajar. Então, é muito difícil responder essa pergunta, mas eu estou amando o Brasil. Cada lugar que eu tenho conhecido do Brasil, eu estou mais apaixonada e eu quero terminar de conhecer o Brasil, que ainda não conheço. E eu acho que esse nosso país, estou muito apaixonada por ele, sabe? Mas eu posso falar vários que eu já conheci, que eu amei. O Marrocos eu me apaixonei. Achei incrível pela arquitetura de terra, que a gente já conversou, pela história. O Chile, que tem paisagens fantásticas, assim, de todo tipo. Tem deserto, tem montanhas, tem neve, tem vulcões. Então tem uma infinidade. Eu gosto muito de coisas de natureza, né? Holanda, sou apaixonada, não preciso te falar, né? Pelo modo de viver, pela cultura, pela forma simples, mas é simples, mas tudo é muito bom, né? Então, é isso. Você falou do Brasil. Eu acho que o Brasil é tão maravilhoso e em cada lugar tem uma arquitetura diferente, tem um bom gosto tão bacana. É uma pena que muitos desses lugares, com o passar do tempo, acabam destruindo a essência. Tem uma página que eu vejo no Instagram chamada O Rio que Não Vivi. Outro dia eu vi uma foto de Bangu, que era uma ruazinha com as casas aqui. E hoje é um bairro completamente sem planejamento. É uma você falou aí da Europa, Marrocos também. Esses países existe uma consciência de preservação que falta aqui. Que parece que o que é velho é para destruir. E a gente vê tantos bairros, tantos lugares que eram maravilhosos sendo destruídos. Para você, então, que é arquiteta, você deve doer o coração. Ah, isso é uma polêmica urbanística, Adri, que é melhor a gente nem entrar, porque assim, nós somos um país novo, né? E sou a favor da conservação do patrimônio histórico, sim, mas sou a favor da renovação urbana em prol de coisas melhores. Então, eu acho que tem que ter para tudo, né? Um pouquinho de coerência. E a gente está engatinhando nisso ainda, né? No urbanismo no Brasil. A gente não tem um trabalho de cidadania feito com coletivo. Então, a gente realmente tem essas perdas maravilhosas da nossa história, né? E, enfim, é o nosso país aí, a gente tem que dizer, acho que o princípio está em desenvolver a cidadania. Eu concordo com você, cidadania e coerência, que está faltando, né? Eu também sou a favor do moderno, adoro a nossa arquitetura moderna, adoro passar e ver um prédio maravilhoso, mas, novo, mas é uma questão de coerência, como você disse, né? É, oi, José. Agora, olha, o lugar que você gostaria de morar. Então, continuando com a filosofia nômade, eu adoro morar em São Paulo, mas eu gostaria de morar 1, 2 anos em cada lugar e ir conhecendo. Gostaria de morar um dia num veleiro por um tempo, para ir conhecendo todas as cidades do mundo, da Europa, enfim, para onde eu quiser. Enfim, eu só tenho essa ideal nômade, que eu quero conhecer tudo. Vamos segurar um pouco a Milena aqui, senão ela pega um barco e, ó, sei lá onde você vai parar. Vamos aproveitar enquanto você está aqui com a Não, gente. eu estarei sempre, porque dá para trabalhar à Sempre. distância, dá para fazer É o projeto claro, em qualquer lugar. claro, claro. Você tem um projeto dos sonhos que você queria executar? Tenho vários, né? Mas assim, um deles eu gostaria de desenvolver projetos mais públicos.
Eu gostaria de desenvolver projetos de hotéis, que eu estou desenvolvendo já, projetos de hotéis 100% sustentáveis, né? Projetos públicos que eu pudesse, com esse 100% sustentável, 100% não, porque nada é 100% sustentável, né? Tudo a gente agride, não existe 100% sustentável, tá, gente? Quem fala isso não existe, mas que seja o mais sustentável possível para a Mãe Natureza, né? E que possa servir de exemplo e de educação para as pessoas entenderem, né? Que quando você vai num hotel, que você descobre que tem um sistema construtivo diferente, que você tem um reuso de água, que você tem uma circulação, que tem todo esse wellness que a gente está falando, você leva aquilo para sua casa depois e fala, nossa, eu quero fazer isso um dia para mim. Então, você educa a pessoa. Quando você frequenta um lugar que é muito diferente, que tem tudo sustentável, que você vê que as coisas funcionam e que você se sentiu bem com aquilo, você leva essa informação e divulga para os outros, e você quer voltar. Então, meu sonho é isso, para poder que as pessoas que esse movimento cresça muito. Bacana. O que não pode faltar em um projeto da Milena Pereira? Jardim, né? Plantas. Mas eu não sou paisagista, tenho os meus parceiros maravilhosos que fazem isso, mas eu sempre projeto pensando assim, plantas aqui, plantas ali, né? Com esse conceito que a gente conversou agora. Beleza, proporção, elegância. Adoro materiais naturais, muito, porque eu acho que o natural ele é confortável, ele faz bem para a saúde, ele é elegante. E cor, né? Eu adoro muito cor, então eu acho que a cor tem que ter as pitadinhas de cor como temperos, porque eles dão alegria na vida da gente. Qual é o seu estilo preferido? Natural, gosto de uma arquitetura natural e gosto de uma arquitetura contemporânea, arrojada, que ninguém fez. Então, eu gosto do que ninguém fez, sabe? Eu gosto de desafios assim. Qual foi a sua melhor reinvenção? Tá sendo agora, Adriana. Eu acho que eu adoro o nome do seu Instagram, Mulheres que se Reinventam, porque eu acho que a gente se reinventar é uma arte. É uma arte de autoconhecimento, de você se olhar e falar assim, o que pode ser melhor? Né? Como é que eu posso fazer melhor para mim e para o mundo, para o que eu trabalho? Né? Então, mulheres que se reinventam, eu acho que dá uma liberdade de viver e de ser incrível. Porque a gente vive se reinventando e a ter a coragem de se reinventar e ir para frente, fazer uma coisa nova, eu acho que é viver, né? Viver de verdade. Então, eu estou me reinventando agora. Estou pondo em prática tudo que eu tenho estudado há 25 anos, com arquitetura, com essa coisa de resgatar o natural, o wellness, né, esse slow living, que é a minha filosofia de viver, né? Eu vivo assim, quem me conhece sabe que minha vida é assim, né? Eu estou cuidando da mente, medito, yoga, me alimento de forma natural, tenho respeito com a natureza. Então, isso é que para mim e para mim o wellness ele encaixa como um movimento filosófico na arquitetura e de vida, porque a gente é um conjunto. E não dá mais para tratar, o slow living é isso também. Tratar todos os seres humanos como um conjunto, vivendo em sociedade, em relação com o planeta. Tudo que a gente faz aqui, como um grãozinho de areia, uma gotinha do oceano, a gente impacta na Terra. E aí eu espero que todo mundo encaixe nisso para entender a importância da gente ter essa consciência mesmo, a consciência humanitária geral, para poder mudar essa separação que a gente tem da gente, do outro e do planeta. Que todos estamos conectados, né? E a sustentabilidade é isso, a gente entender que é uma filosofia que estamos todos conectados. Ô, Milena, achei bacana que você falou que a sua melhor reinvenção está sendo agora, porque a gente está realmente sempre se reinventando. Se eu te perguntar isso daqui a um tempo, você vai falar, está sendo agora, porque isso que é viver o presente, né? Os nossos sonhos vão mudando,
a nossa própria casa muda, porque a gente é solteira, às vezes fica na mesma casa, chega a família, as crianças, e depois as crianças crescem, seus hábitos vão mudando, como você mesmo disse. Agora o pessoal está focando mais em ter um escritório. Enfim, a gente está mudando sempre, porque estamos vivos, né? Graças a Deus. Milena, agora para encerrar, eu queria que você desse assim 3 dicas para que as pessoas pudessem fazer alguma coisa hoje na casa e já melhorasse alguma coisa na decoração. Uma decoração, ir pegar esse final de semana, ir numa loja de plantas e comprar um vaso de alguma erva para você cozinhar, uma flor bonita, uma flor que te estimule a cuidar disso, comprar 2 vasinhos de planta que você possa começar a olhar para isso que a gente conversou hoje, para a natureza, olhar para o processo de vida, né? A outra dica é, se a sua casa está sem cor, escolhe alguma parede para pôr uma cor, ou compra uma almofada colorida, ou escolhe a cor que você mais gosta. Quem tem criança, tem uma coisa muito importante que eu aprendi num dos cursos que eu fiz. As crianças, elas conectam os chakras com as cores. Então, quem tem criança, compre coisas coloridas, porque as crianças se curam. Oi, Clever, tudo bem? As crianças se curam, elas conectam e têm um desenvolvimento muito mais rápido quando elas se conectam com as cores. Então, quem tem filhos, por favor, cores dentro de casa. Quem não tem, as cores têm propriedades curativas e está a ciência para falar disso, né? Outra coisa que você pode fazer para sua casa, deixá-la cheirosa, que eu acho que é incrível que a aromaterapia faz, comprar um spray ou um incenso, deixá-la cheirosa, né? Tô falando de coisas extremamente simples que você pode amanhã já fazer, né, gente? Deixar uma Sem legal. dúvida. E uma coisa que eu sempre falo, você quer viver bem? Desapegue-se. Abre tudo que você não serve mais, que você não usa há mais de um ano, e que vende, doa, deixa, libera energia para entrar coisas novas na sua vida. Então, essa é uma coisa wellness, sustentável. Se você puder doar para quem precisa, também é uma coisa que é sustentável. E cuidado na hora de compra. A gente está numa fase que a gente precisa comprar consciente. Compra uma coisa que você realmente gosta, que você vai usar, que seja incrível, né? E cuidado para não ficar colocando um monte de coisa. Deixa sua casa livre, espaçosa, gostosa, legal, com cor, flor, cheiro. E olhar para o seu ali. Quem não cozinha, minha sugestão é que isso é um dos conceitos wellness e slow living. Compre, entra no hortifruti, se você puder, que seja um hortifruti que seja orgânico, porque o orgânico faz bem, né? Com esse conceito. E inventa uma comida, sem receita, na hora. Inventa uma comida, usa a criatividade, que a gente tem potencial enorme, e vai lá se aventurar na cozinha, preparar o alimento que vai fazer bem para você. Maravilha. Com certeza, eu já imaginei uma casa mais gostosa. Só com tudo que você falou aí, com certeza já vai dar um up, já vai ficar mais confortável e mais gostosa. Vai ser uma casa mais gostosa de viver. Sim. Quero te agradecer muito, Milena. Vamos encerrar, porque senão o Instagram encerra por nós. Muito obrigada. E quero agradecer muito a a presença de todo mundo. Messias falou aqui que a live foi linda, muito live maravilhosa, obrigada. Obrigada. Adri, Vinhos do Bruno, Fabiana, todo mundo que esteve aqui com a gente, Luciana, Ana, pessoal do Clube da Leitura, muito obrigada. Obrigada a você, Milena, e para te achar, para entrar em contato com você, fazer um projeto com você, pode ser online, pode ser através do Suca Arc Design. Vou deixar aqui na legenda o seu contato. É só as pessoas entrarem em contato que você está à disposição também para projetos. Você tem muitas coisas diferentes que você oferece, não é, Sim, Milena? projetos de arquitetura, interiores de residências, comercial.
corporativo. Faço consultoria também para quem está aí, quer arrumar casa à distância. Faço essa consultoria, que é uma coisa que ajuda muito para quem não está muito disposto para fazer um mega projeto e quer dar uma arrumada na casa, essa consultoria mais simples, né? E, enfim, e aí a gente vai em todo isso daí. Tem essa consultoria, tem mentoria também para os novos arquitetos que eu estou fazendo agora, para quem está ainda com dúvida na profissão, também estou fazendo isso. E aí a gente vai expandindo. Tá bom? Muito obrigada. Bacana. Adorei conversar com você. Você é incrível mesmo. Você é uma mulher que se reinventa e muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mia. Super obrigada. Beijão para você, beijão para todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau.